Olá, tudo bem com vocês? Quase que desistindo de gravar esse vídeo, porque olha, acho que já é uma quarta, quinta, sexta vez que eu tento gravar e sempre acontece alguma coisa. Mas não vou desistir, sabe por quê? Porque a gente não deve desistir dos nossos sonhos. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de sonhos. Você já teve um sonho e já relatou para alguém e essa pessoa veio com um balde de água fria e disse assim: esse sonho não é para você não. Ó, acho melhor você cair na realidade e procurar outra coisa, porque acho que você não vai chegar lá. Já? Pois bem, vem aqui então comigo que você não está sozinho. E nós vamos aprender dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, como que nós podemos vencer este sonho com uma pessoa aqui que conseguiu chegar até a realização dos seus sonhos. Sim, é possível. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho do autor deste livro, ó, a Bíblia Sagrada. Se você ama ler, porque é maravilhoso, né? Acho que todo mundo gosta de ler, são poucas as pessoas que hoje não têm esse hábito. Eu acho fantástico. Agora, quando a gente lê esse livro aqui, que tem muitos capítulos, e cada capítulo nos move de uma forma maravilhosa, um entendimento, nos leva a um entendimento amplo. Aí eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim: mas eu não entendo o que está escrito lá na Bíblia, eu não entendo o que quer dizer aquelas palavras, aquelas palavras tão complicadas. Pois bem, eu quero te dizer que se você quer conhecer o autor e você quer que ele deu um visto lá, né? Como se diz lá quando você assina lá o livro, né? Que faz quando um autor autografa, né? A tua Bíblia. Pois então, você pode chamá-lo. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de um pastor, de um padre, Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém. Você precisa apenas... A Bíblia nos orienta que você precisa ter um coração contrito e abatido, na qual Deus não rejeita. E se você fizer isso, automaticamente Deus, o autor e consumador da nossa fé, ele vem e te ajuda, tá? Porque eu quero dizer, quero te apresentando ainda esse Deus, Deus ele é um ser relacional. Deus gosta de se relacionar conosco, diferente da religião que afasta o homem de Deus, tá? Deus ele quer estar com você todos os dias da tua, como da minha vida, até a consumação do século. Ele quer estar nos ajudando, nos orientando. E como é possível isso? A partir do momento que eu peço para que ele faça isso. Entende? Então, da onde você está aí, que esse meu amor por esse Deus, deixa eu falar mais um pouquinho, só mais um pouquinho só mais uma pequena demonstração aqui de quem é esse Deus, de quem é o autor dessa palavra aqui, desse livro. Ele fala que todos os fios do cabelo da nossa cabeça ele sabe. Não é só da minha não, viu? Da face da terra. E se cair um fiozinho de cabelo, é porque ele permitiu. Luciana, pois é esse Deus que eu quero te apresentar. Queira conhecê-lo. Não é uma religião, mas sim um relacionamento com aquele que te criou, aquele que criou todas as coisas para você e por você. Queira conhecer esse Deus. Mas o que tem a ver Deus? O que tem a ver a Bíblia? O que tem a ver esse versículo, esse capítulo com meus sonhos? Pois bem, nós vamos ver aqui um menino chamado José. Gênesis 37 ao 50 vai contar a história de José. E eu vou agora falar um pouco do texto, depois a gente vai relatando os contextos, ok? Então, José era um menino
que ele teve um sonho. Ele não teve um projeto de sonho, né? Vou crescer, vou estudar em Harvard, ou eu vou ser um engenheiro, ou eu vou ser o presidente da república. Não. Ele dormiu e certa noite ele sonhou que ele estava com os irmãos dele trabalhando, atando feixes de trigo, e de repente o feixe que ele estava atando sobe, fica no meio, e os dos irmãos ficam em volta, e os feixes dos irmãos se prostravam diante dele. E José pega e fala isso, acorda de manhã e vai lá falar para os seus irmãos: irmãos, eu tive um sonho, e esse sonho foi assim. E aí os irmãos dele falam: José, pelo amor de Deus, lá vem você com as suas graças, com os seus sonhos, com o seu blá blá blá. Por quê? Os irmãos de José tinham uma certa magoinha de José. Pois é, não é legal, né? Mas eles já não gostavam muito de José. E cada vez que José vinha contando uma novidade para eles, acendia a ira, acendia aquela raivinha, aquele odinho, sabe? Que não é bacana, mas acendia no coração dos irmãos. Porque Jacó, ele gostava mais de José do que dos outros filhos. Mas isso também dá um outro sermão, um outro ensinamento para as nossas vidas. Por que Jacó gostava mais de José do que dos outros filhos? Ele não é que ele não amava os outros. Ele amava, criou, educou, direcionou cada um dos filhos. Porém, eles eram meio terríveis, assim. Eles eram meio sem juízo. E José nasceu num contexto na vida de Jacó, que Jacó já era velho, né? Tanto que a Bíblia fala que ele é filho da velhice. José era filho de Raquel, da esposa que Jacó sempre amou. Então, José tinha um sabor diferente. Ele era diferente, ele andava com Jacó. E isso fazia com que seus irmãos sentissem raiva dele, né? Mas nós vamos entender aqui que não era necessário, né? Porque conhecendo José, o coração de José, no decorrer dos capítulos, nós vamos entender que José não era uma pessoa maldosa, que contava os sonhos, que andava com o pai e ia trabalhar com os irmãos e depois relatava para o pai se os irmãos aprontassem alguma coisa, José falava para o pai. Mas também acredito, conhecendo José no decorrer dos capítulos, que ele fazia isso para que o pai pudesse falar com os irmãos e os irmãos então mudar a sua postura, né? Tentar colocar um pouco de juízo na cabeça dos irmãos. Só que isso não acontece, bem pelo contrário, essa ira vai se tornando cada dia pior, essa raiva cada dia pior no coração dos irmãos de José. E o que acontece? José, certo dia, Jacó falou: José, vai lá ver onde seus irmãos estavam. Eles estavam em outra cidade, apacentando as ovelhas. E Jacó falou assim: vai lá, leva para os seus irmãos alguma coisa e vai ver se está tudo bem com eles, se está tudo legal com o rebanho, e depois você passa para mim. José: tá bom, meu pai, eu vou. Quando José está chegando próximo, eu vou tentar aqui ser rápida, mas é muito gostoso. Não sai daí, viu? Ouça até o final, você vai ver o que tem a ver os seus sonhos com os sonhos de José, o que tem a ver os teus sonhos e projetos com a Bíblia Sagrada, tá? Esse livro que foi escrito há mais de 5.000 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Então, ouça o que nós temos para os nossos dias atuais dentro desses capítulos aqui. Coisas grandiosas nós vamos aprender, como então conseguir chegar até o nosso sonho e qual o objetivo de nós alcançarmos esse sonho também. Isso é muito importante. Então, José aqui, ele começa a acontecer tudo na vida de José. José, quando ele está chegando, se aproximando dos irmãos, os seus irmãos falam, de longe eles olham José e falam: olha lá, já vem o fofoqueiro, já vem o delator, já vem olhar o que a gente está fazendo para ir contar para o nosso pai. Já sei, vamos matá-lo. Aí tem um irmão mais velho, tem um pouco mais de juízo, né? Fala assim: não, peraí, não vamos fazer isso não. Vamos jogar ele aqui no poço.
Se a gente jogar ele aqui no poço, o irmão já pensando em resgatá-lo mais tarde, né? Porque os irmãos, outros não queriam nem saber, queriam a morte mesmo de José. Jogam ele ali no poço, José não tá entendendo muito aquela situação, até achando que é uma brincadeira. E o negócio vai ficando mais sério quando tá passando uma caravana dos ismaelitas que compravam escravos para vender na terra, compravam, então levava força mesmo, né? Naquela época tinha muito isso. E eles estavam passando, um dos irmãos fala, ah, já sei, vamos vender José. Pelo menos a gente não mata, não vai cair esse sangue sobre a nossa cabeça. A gente não mata, a gente vende, ganha um dinheirinho e a gente pega a túnica dele aí que o nosso pai deu para ele de presente. A gente mata um bode, um bicho, um carneiro, sei lá, molha sangue e diz para o nosso pai que a fera do campo comeu. E foi assim que eles fizeram. Venderam José, eu acho que a ficha de José começa a cair ali. Venderam José, José vai parar na terra do Egito, aonde ele é comprado pelo chefe da guarda do rei, que é Potifar. Ele vai trabalhar na casa de Potifar, e ali onde ele começa a trabalhar, ele começa a transformar o ambiente daquela casa. Tudo que José fazia era muito bem feito, ele fazia com amor, com apreço. Uma dica para mim e para você. No decorrer dos nossos trajetos e dos nossos sonhos, que nós não sabemos, né, se de fato a gente vai conseguir chegar lá, aqui nós sabemos que José conseguiu sair do poço e se assentar na cadeira como governador, o segundo mais poderoso da terra do Egito. Agora, eu e você, nós não sabemos se nós vamos de fato conseguir conquistar aquele sonho, né? Porque pode acontecer tantas coisas, não é? Tantas coisas pelo percurso. Olha o que aconteceu na vida de José. Foi vendido como escravo, foi jogado no poço, vai trabalhar na casa de Potifar, trabalhando na casa de Potifar, fazendo todas as coisas com êxito, com um bom coração, porque ninguém, na verdade, ali tinha culpa dele estar ali, dele ter sido vendido pelos seus irmãos, os empregados de Potifar. Então, Jacó, onde ele chegava, ele fazia a diferença, com postura, com amor, com dedicação. Ele não estava ali colocando a culpa, falando, ah, quer saber de uma coisa? Eu fui comprado, vendido como escravo, meus irmãos acabaram comigo, e aqui eu não vou fazer nada, tudo que eu fizer eu vou fazer de qualquer jeito, não vou nem dar bola, não quero nem saber. Problema desse Potifar aí, problema desse chefe da guarda. Não. Tudo que ele pegava para fazer, ele fazia com muito amor, com muito carinho, e isso fez toda a diferença na vida de José. Que tudo que vier às nossas mãos para que nós possamos fazer bem feito. Independente se fomos vendidos como escravos, independente se somos quem somos e aonde estejamos, não importa. Importa que tudo que você fizer, você faça com amor e com dedicação, que você seja um transformador de ambiente, porque assim José era. Quando José estava ali na casa de Potifar, na casa do chefe da guarda, e já estava ali sendo o segundo depois de Potifar, ele só falou assim, olha, ô José, tudo que tem aqui na minha casa você pode fazer, só na minha mulher você não toca. E aí o que acontece? Dentro dessa situação, a mulher de Potifar acaba se engraçando por José. E aí José não quer, ele acaba fugindo. Lê aí que você vai compreender o que eu tô te falando aqui. E José pega e fala, não, eu não vou fazer isso. E aí ele é acusado de estupro, né? Olha, ele me pegou à força, e ela faz toda uma cena e ele acaba sendo preso. Então, ele tinha acabado praticamente de ser vendido pelos irmãos, estava ali numa boa, fazendo seu trabalho direitinho, não estava prejudicando ninguém, aí vem alguém e prejudica ele. Quantas vezes, né, nós somos prejudicados por pessoas que não têm esse amor próprio, não têm esse amor pelos outros, pelo próximo, né, e acaba contaminando o ambiente onde a gente está. Mas que possamos, assim como José, nos posicionar sempre, não nos deixar se contaminar com essas pessoas, com essa situação. Porque José, ele não se contaminou, né? Ele poderia ter falado, ah, imagina, ele não tá aqui mesmo, né? O meu patrão não tá aqui, vou aproveitar e, né, vou. Mas ele sabia que aquele que vê todas as coisas estava vendo ele.
E ele sabia que ele não poderia fazer aquilo. Então ele foge, aí vai preso injustamente e tal. Chega na cadeia, ele também transforma o ambiente daquela cadeia. Um lugar hostil, um lugar terrível. E aquela cadeia era uma cadeia específica para as pessoas que trabalhavam para o rei. Quem trabalhava no palácio ia acontecer alguma coisa, ia para essa cadeia. E José foi para essa cadeia, e quando chegou lá, ele também começou a transformar o ambiente daquela cadeia. Tanto que o chefe da cadeia começa a dar todos os trabalhos e comando para que José, então, ali fosse o grande comandante daquela prisão. E aí, determinado dia, chega o padeiro e o copeiro do rei, presos porque o padeiro foi achado uma pedra no pão, então acharam que ele não cuidava do rei direito, mandaram para prisão. O copeiro do rei é aquele que experimentava, né, o vinho ou a comida antes do rei beber, e ele foi dar o vinho para o rei, caiu uma mosca e ninguém viu. Quando o rei viu, o rei achou aquilo um insulto, mandou prender também. Chegando na cadeia, o que acontece? José é incumbido de cuidar deles. Mais uma vez, José poderia ter falado, o quê? Eu vou cuidar desses malas aí? Esses deve ser cheio de blá, 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 porque trabalho pro rei, deve ser cheio de historinha, cheio de 9 horas, eu não vou cuidar de ninguém. Afinal de contas, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui vendido como escravo, e aí eu fui trabalhar na casa do chefe da guarda, a mulher dele, ele tentou me seduzir, e eu tô aqui nessa cadeia pagando por aquilo que eu não fiz. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente acatou e cuidou com muito amor e com muito apreço daqueles presos especificamente. E esses presos tiveram um sonho e José pega e vê o semblante dele caído e fala, o que aconteceu com vocês? E eles comentam com José o sonho. Tá vendo como José ganhava credibilidade, ganhava confiança, conseguia transformar a raiva, o ódio que eles tinham em amor. Por mais que você se depare com esse tipo de pessoa, que eu sei que é bem complicado quando você vai lidar com pessoas que tem um coração terrível, né? Você sente até um peso quando chega perto dessa pessoa, de tão mal-humorada, de tantas palavras negativas, de tanta murmuração que sai dessa boca, que você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas continua e seja luz para essa pessoa. Faça a diferença, mostra para ela quem você é, mostra para ela como José, a identidade que ele tinha, quem ele era, ele sabia bem, que eu e você possamos entender quem nós somos, para que fomos criados, qual o propósito de estarmos aqui e aonde chegarmos, qual é o propósito da nossa vida, que possamos entender então e fazer toda essa diferença. Pois então, José interpreta o sonho deles e acontece o que o padeiro, ele é enforcado, né? Acredito que José também não passou a contar esse sonho com muita alegria, e o copeiro é restituído ao rei, volta a trabalhar para o rei, ao reino, volta a trabalhar para o rei, e Deus vai traçando todo um plano para José, toda uma estratégia, usando pessoas, situações. Mas por quê? José teria conseguido todos esses objetivos se ele fosse um murmurador, se ele chegasse e falasse, eu não tô nem aí, não é problema meu, eu não vou limpar isso porque isso não faz parte do meu trabalho, eu não vou fazer aquilo porque eu não sou obrigada. Não, ele fazia tudo de bom coração, ele fazia diferença onde ele estava. Pois, mais uma vez, volto a falar que possamos fazer diferença onde nós estamos. Quando começarem aquela murmuraçãozinha, aquela fofoquinha, sabe? As pessoas têm um prazerzinho na fofoca, né? Isso já até a neurociência traz isso pra gente, que falar da vida alheia é meio prazeroso. Pois é, mas que a gente possa falar, quem sou eu para falar do meu irmão? Quem sou eu para falar daquela pessoa? Né? Eu não tenho esse direito. Ei, se você está sentado na cadeira de juiz,
levanta daí, porque esse não é o seu lugar. Não foi te dado esse direito. Aliás, não foi dado direito a homem nenhum a julgar, a não ser Deus, que sabe e conhece todas as coisas. Então, levanta da cadeira de juiz, porque quando você aponta o dedo para um, ó, tem 5 apontando para você, tá? Sai desse lugar que não é seu. Ao invés de você julgar, tenta ajudar, tenta entender o porquê aquela pessoa tá te tratando daquele jeito, tá falando daquele jeito. Talvez ela esteja sofrendo muito e você, de repente, pode ser a solução para a vida dela, como José foi a solução para a vida desse copeiro e desse padeiro, tá bom? E assim, José chega até a ser governador do Egito, porque o rei teve um sonho. E o rei pega e tava ali, ninguém consegue decifrar, naquela época tinha muito isso, né? Hoje também não é diferente, tinha os cartomantes, tinha os vários tipos de pessoas ali para tentar adivinhar o sonho do rei, ninguém conseguia. E o copeiro chegou um dia e tava ali vendo o rei dificilmente conversava com o copeiro, né? E o rei relata pro copeiro que ele estava muito triste, porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele e tal. E o copeiro fala assim: ô rei, eu acho que eu tenho a solução para você. Olha, lá na cadeia, quando eu fui preso, porque tinha uma mosca no seu copo, tinha lá um hebreu que ele conseguiu decifrar o meu sonho e o sonho do padeiro. Tudo que ele falou aconteceu. E aí o rei poderia ter falado assim: ah, preso, cadeia, o que eu quero, né? Poderia ter falado assim: imagina, se tá preso, boa pinta, não é, né? Deixa ele lá, eu vou tentar de outro jeito. Mas o rei já, fala assim: ah, é? Manda chamar ele, manda chamar esse moço aí que eu quero conhecê-lo. E aí, arrumam ali, cortam a barba de José, colocam roupas limpas e ele se apresenta ao rei. Quando ele se apresenta ao rei, o rei fala assim: olha, eu ouvi falar de você, que você interpreta sonho. E mais uma vez José nos ensina aqui que a humildade precisa estar acima de todas as coisas, de qualquer coisa. Seja qual posição que você chegar, a humildade ela precisa estar junto com você. Porque se você deixar soberba, se você deixar com que a falta de misericórdia seja o que dirige a sua vida, sabe, em relação a outras pessoas, saiba que você não vai continuar aqui. A queda é certa. Então, José só conseguiu chegar e só conseguiu sentar onde ele senta aqui, como diz a Bíblia Sagrada, porque ele se manteve fiel, ele se manteve o tempo todo, ele não colocou a culpa nas pessoas, ele se portou bem, ele chegou, esperou o tempo, chegou onde ele tinha que chegar. E quando o rei fala assim: eu sei que você interpreta sonho, ele fala: eu não. Eu não interpreto nada, rei. Mas o Deus a quem eu sirvo, esse sim dirá ao rei o que está acontecendo. Então, o rei relata para José, José ali tem a revelação, Deus diz para José o que estava acontecendo. E ali os 3 anos de fome, os 3 anos de abastança, né, de abundância, depois os 3 anos e meio de fome também, o que também está dentro da Bíblia, nesses versículos, você lê que você vai entender. E José pega e fala assim: ó, vai acontecer isso, mas se o rei pegar aqui uma pessoa de confiança do rei e deu toda a estratégia para o rei. Outra lição para as nossas vidas. Ele poderia ter falado: agora eu já falei mesmo, vou voltar para a cadeia, que é o meu lugar, e deixa eles aí que se viram. Não. Ele contou o sonho, a revelação do sonho, e ainda trouxe solução para o rei. E o rei, na hora, ele fala assim: imagino que deveria ter um monte de puxa-saco, né? Tipo assim, sou eu esse cara. Aí o rei, olha, acho que dá uma olhada assim e fala: nossa, acho que passa um filme na cabeça do rei, toda, né? Aquele baba-ovo e tal. E aí o rei fala assim: mas quem eu poderia colocar aqui para fazer tudo isso que não seja você? Essa pessoa que tem essa luz aí, né? Que tem o espírito do Deus vivo, essa luz, né, essa coisa assim que você chegou aqui, o ambiente, a atmosfera foi transformada, a atmosfera ficou mais leve. Eu assim, na mesma hora, o peso que eu tava de dia sem dormir por causa desse sonho, senti a leveza.
quem eu poderia colocar no lugar que não seja você? E José começa então a ser o segundo no reino, né? O segundo na cidade do Egito, naquela terra. O rei falou, só no meu trono você não vai dar ordem, mas no resto tá tudo nas tuas mãos. Imagina, né? Sair bom. Pois é isso que Deus tem para mim e para você, sim, de nos colocarmos para sentar com os príncipes dessa terra. Mas o que vai fazer diferença é a nossa postura. Mais uma vez, volto a falar. José, em momento nenhum, se engrandeceu, disse que ele era o melhor, disse que ele era o cara e... Entende? Não, ele simplesmente acatou e fez aquilo que ele havia dito, proposto para o rei com a sabedoria que tinha vindo do alto de Deus e deu tudo certo. Todas as pessoas da terra, porque a terra passava por uma grande fome, ia até o Egito para buscar comida, porque José teve essa estratégia que veio de Deus para a vida dele e salvou toda uma nação, inclusive os seus irmãos, que tiveram sim que se prostrar diante dele, não reconheceram José, porque José estava muito diferente, né? Mas José conheceu os irmãos. E ali José cria toda uma estratégia para saber se os irmãos tinham mudado o coração, para saber se o pai ainda estava vivo, porque ele tinha muita saudade do seu pai. E ali ele cria toda uma estratégia. Então, mais pra frente você vai ver que ele manda buscar o pai e os irmãos e dá a melhor casa para eles morarem, cuida de todos. Aí já tinha sobrinhos, já tinha muita gente. O irmão mais novo, que era filho de pai e mãe, também veio e ele cuidou de todos. Depois veio se transformar na grande nação, nas 12 tribos de Israel, na qual hoje eu e você fazemos parte também. Pois então, que possamos entender que nós temos um propósito de vida, um propósito para estarmos aqui. Nós temos sim sonhos, mas o objetivo desse sonho é para quê? É só para olhar para o meu nariz, para o meu próprio umbigo? É só para mim? É só para eu ficar numa boa? Não. Precisa estar ligado e conectado com aquilo que você vai fazer para abençoar a sua família, os seus amigos, o seu bairro, a sua comunidade, a sua cidade, a sua nação ou nações estrangeiras, né? Assim aconteceu com José. Então, que possamos tirar esse aprendizado, que possamos entender e aprender com José que o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é a nossa posição diante da dificuldade, seja sendo jogado num poço, numa cisterna pelos nossos próprios familiares, sendo vendido como escravo. Acredito que dos escravos ele era o que mais sobressaía, sendo acusado de estupro, sendo jogado numa prisão e depois se assentando na cadeira como um grande governador da terra do Egito. Pois é isso que Deus tem para mim e para você. Fique com essa palavra e que você possa absorver. Leia. Tem um filme também, acho que no Netflix você vai ver, chama José do Egito. É muito bom. Eu já vi várias vezes esse filme e todo o contexto do filme é o que está baseadíssimo na Bíblia, tá? Nessa história aqui. Então, queira conhecer esse autor e consumador da nossa fé, a palavra que é viva, a palavra de Deus, e se apresente a ele, que ele só está esperando você falar assim, eu quero te conhecer, para ele se apresentar a você também. Que Deus te abençoe e fique com essa palavra e tenha uma postura para que os teus sonhos sejam realizados. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.